Gentlemen, need I remind you, the League was formed for one great ideal: to protect the rights of all its member nations. The eyes of the world are upon us. The voice of the League founder was still. A disillusioned world began to listen to another voice that proclaimed a new order, what he termed a master race. At first, people laughed at this caricature of a man, with his wild threats and his grandiose plans. But words became deeds, and the laughter ceased. Bem-vindos ao canal Filmes Muito Raros. Este documentário mostra a vida e obra de um dos mais renomados cineastas de Hollywood, o talentoso diretor Michael Curtiz. Sua extensa e significativa carreira prosperou com virtuoso brilhantismo durante as décadas de 30 e 40. Bom entretenimento. Who is this? This Sir Robin of Locksley, Your Highness. Greetings, Your Highness. You know, you should really teach Gisborne hospitality. I no sooner enter his castle doors there with a piece of meat than his starving servants try to snatch it from me. You should feed them, Gisborne, they'll work better. With the compliments of your royal brother, King Richard, God bless him. Gentlemen, I am now turning on the 100 milliampere high-frequency coil. Your pulses are connected with the magnetic rotators, and each variation of your heartbeat reaction is amplified 4,000 times. The rotor of the electrostatic machine is connected in multiple series with a bank of glass plate condensers, and the discharge causes irradiations to the thermal tubes, which in turn indicate your increased pulse rate and nerve reactions. Carry you too far, Dr. Haynes. Well, silence, gentlemen, please. Now, it is my theory that one of us in the past, through dire necessity, was driven to cannibalism. And now, the last victim. Watch. You're about to see reenacted the murder of the killer's latest... Stop it, I can't send you more! Stop it, put on the lights! Somebody get my crutch! Nos Estados Unidos, Michael Curtiz havia chegado já com uma bagagem respeitável de uma carreira construída na Europa e impunha seu estilo e experiência com um empolgante thriller de mistério, Dr. X, 1932. Quase sempre o maior responsável pelas mais emocionantes cenas acaba sendo esquecido: o diretor. Vários clássicos marcaram sua obra nos áureos anos de Hollywood. Entre eles, a comédia Miss Reporter, 1935, com Bette Davis e George Brand. Talhado para Campeão, 1937. Um drama com o ainda novato Humphrey Bogart. A Canção Inesquecível, 1946. Musical com a biografia de Cole Porter, com o versátil Cary Grant.
Nossa Vida com Papai, 1947. Uma sensível adaptação com o veterano William Powell. Também Com Lágrimas na Voz, 1957. Mais um emocionante musical com Anne Blyth e Paul Newman. Michael Curtiz nasceu como Mihai Kertész, na cidade de Budapeste, Hungria, em 1886, na véspera de Natal. Filho de um carpinteiro e uma cantora de ópera, com seus 2 irmãos e uma irmã constituíam uma família judia de classe média baixa. Ele declarou certa vez: morávamos em uma casa muito apertada e muitas vezes passamos fome. Atraído pelo universo teatral desde criança, já aos 8 anos encenava peças no porão de sua casa com outras crianças. Frequentou a Universidade Marcosi e também a Academia Real de Teatro e Arte de Budapeste. Aos 19 anos, após se formar, integrou uma companhia de teatro itinerante, que representava peças em vários idiomas, conforme o país em que estavam. Se apresentavam em toda a Europa. Foi então que acabou aprendendo 5 idiomas. Ele ainda fazia todo o trabalho relacionado, como fazer cartazes, montar cenários ou procurar cadeiras para os auditórios. E principalmente atuando também como diretor. Em 1912 foi membro da equipe de esgrima de seu país nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. No mesmo ano, durante a produção húngara do filme Mies Hónap, Hoje e Amanhã, Mihai fazia parte do elenco e um fotógrafo francês que também dirigia, não queria acumular as 2 funções. Então a produtora aproveitou a experiência que ele possuía como diretor de teatro e lhe deu a primeira oportunidade de direção no cinema. No ano seguinte foi para a Dinamarca estudar técnicas aprimoradas com o famoso diretor August Blom. Serviu o exército em 1914, na Primeira Guerra Mundial, quando foi ferido na frente russa. Afirmou em um artigo que escreveu: a alegria da vida foi interrompida, o mundo enlouqueceu e fomos ensinados a matar. Destruição, milhares silenciados ou aleijados. O destino me poupou. Era 1915, quando Mihai, de 29 anos, contraiu seu primeiro casamento com a bailarina Ilonka Kovac, que mais tarde adotou o nome Lucy Doraine, com quem teve uma filha, Katalin Neva. Se divorciaram em 1923. Após trabalhar para várias produtoras do cinema mudo, na Hungria, em 1919, vai a Viena com a família para uma nova e importante fase de sua vida, convidado por Alexander Sasha Joseph, fundador da Sasha Filmfabrik, a maior produtora austríaca da época, onde se torna um dos principais diretores de cinema da Áustria. Em 1925, iniciou um romance duradouro com a atriz francesa Lili Tamita.
Algumas fontes biográficas relatam que foram casados, mas o fato não é comprovado. Recebeu uma oferta do próprio Jack Warner, grande produtor e magnata do cinema, de um contrato para dirigir nos Estados Unidos em 1926. Ainda no mesmo ano, sua primeira realização no país foi The Third Degree, O Terceiro Degrau. Se casou em 1929 com a atriz e roteirista americana Bess Meredith, que muito o ajudou nos seus roteiros e também em seu inglês. Rumores garantem que ele teve inúmeros casos e filhos de outros relacionamentos. Chegaram a se separar 2 vezes, em 1941 e 1960. Todavia, nunca perderam contato e o diretor a manteve em seu testamento. Com dificuldades, foi assimilando a cultura, o idioma inglês, adotando os costumes e principalmente seu nome, Michael Curtiz. Uma sugestão do estúdio que passou a soar mais familiar. Naturalizou-se cidadão estadunidense em 1933. Em 1938, Jack Warner viajou para Budapeste. Michael pediu sua ajuda para fazer contato com parentes na Hungria que sofria a opressão da ascensão do nazismo e obter vistos de saída. Parte da família foi assassinada em Auschwitz. Entretanto, o produtor conseguiu resgatar sua mãe, levando-a para se juntar ao diretor nos Estados Unidos, com quem passou o resto da vida. Era um profissional extremamente ativo, se dedicava horas e horas seguidas, sem descanso ou intervalos, porque achava que a interrupção atrapalhava. Tinha um zelo em excesso para manter a forma física, praticando muitos esportes. Com isso era chamado Iron Mike pelos amigos. Em Hollywood, possuía um extremo rigor. Ganhou a péssima fama de explosivo, nervoso, e que com afronta, desrespeito e às vezes se mostrando totalmente insensível, era mal visto por parte da equipe com quem trabalhava. Seu irmão, falando sobre Michael Curtiz, observou que em sua vida privada era tímido e simples, bem diferente de sua dura conduta à frente do comando em um set de filmagem. Michael Curtiz é reconhecido como um dos cineastas que dirigiu alguns dos melhores filmes da história de Hollywood. Uma pequena amostra do notável legado do diretor. Espionagem. Como o próprio título já diz, é um vibrante filme de espionagem, baseado em uma autobiografia de um agente secreto. Um drama histórico, passado durante a Revolução Comunista na Rússia, quando o serviço de inteligência britânico interfere em um tratado de paz
um agente se envolve com uma bela espiã. Foi bem recebido pelo público e é tecnicamente forte, com grande número de figurantes e enfáticos, fotografia e cenários. O elemento romântico dá um excelente ritmo à trama, repleta de ação e suspense. Os protagonistas fazem jus ao alto nível do excêntrico tema político e às pinceladas competentes do diretor. Inferno Negro. É um drama policial polêmico, inspirado em fatos reais, que transmite uma pesada tensão entre os personagens e explora muito bem o sensacionalismo. Um conflito entre trabalhadores de uma mina de carvão e a companhia mineradora gera grande impasse, levando a uma situação de extremismo. O protagonista, Paul Muni, está excelente, se transformando em líder do sindicato. Faz um contraponto com a sólida direção e levam o filme a um grande sucesso. Apesar de um roteiro emocionante com muita ação, os embates violentos envolvendo as reivindicações dos empregados geraram censura em muitos locais, inclusive no Brasil, que promoveu cortes em sua exibição. Quatro Filhas. Drama romântico musical de bom nível. Um sucesso que permitiu duas boas sequências. Quatro Esposas, em 1939, com o próprio diretor, e Quatro Mães, 1941, ambas baseadas na mesma história original. Família de músicos tem quatro irmãs talentosas, que a partir da chegada de um hóspede, um jovem compositor, todas se encantam com ele, iniciando uma apaixonante confusão. A bela trilha sonora, com músicas clássicas e o grande elenco, nos garantem uma agradabilíssima diversão. É uma charmosa comédia que figura entre as melhores produções do ano. Michael recebeu sua primeira indicação ao Oscar para melhor diretor, em um total de 5 indicações, incluindo a de melhor filme. Comovente e ao mesmo tempo divertido. Surpreende e mexe com o coração. Anjos de Cara Suja. Obra-prima instigante, está entre os melhores noir da história. Vai além do gênero, focalizando em um realismo trágico, poder, ambição, ascensão e queda. A fascinante trama se desenvolve na amizade de um criminoso com um padre. Emocionante, é uma batalha de gangsters que nos mostra de certa maneira bem-humorada o equilíbrio entre o criminoso obstinado e a religiosidade afetuosa. O diretor mostrando cenas que evidenciam a realidade com o seu apurado ritmo visual, foi novamente contemplado com uma indicação ao Oscar.
um grande sucesso comercial aclamado pela crítica. Obrigatório. Caravana do Ouro. Faroeste dramático de ficção histórica. É um sensacional clássico respeitado pelo ótimo roteiro e a direção segura de Michael Curtiz. A rivalidade entre o Norte e o Sul é abordada durante a Guerra da Secessão estadunidense no século XIX, travada estrategicamente por dois capitães inimigos. Possui maravilhosa fotografia, além da belíssima trilha sonora. Um elenco de primeira linha conta ainda com o ator Humphrey Bogart, raras participações em faroestes. Indicado para os amantes do gênero. A Canção da Vitória. Mais um musical. Desta vez, genial drama biográfico inspirado na vida de um dos pioneiros das comédias musicais, George Cohan, grande artista do ramo teatral do início do século XX. Na Casa Branca, condecorado pelo presidente Franklin Roosevelt, músico que se tornou uma lenda da Broadway, conta em flashback sua trajetória e seus números musicais. Apresenta uma gama de canções antológicas com maravilhosa direção de arte. O diretor impõe um dinamismo magistral em todo o elenco que é igualmente brilhante. Surpreendente. Venceu 3 premiações do Oscar, tendo sido indicado a 8 categorias, incluindo a de melhor filme, e pela 3ª vez para Michael, de melhor diretor. Apesar de não ser tão popular, é uma importante marca na história do cinema. Casablanca. Filme histórico imperdível. Conquistou 3 importantes prêmios do Oscar: melhor filme, roteiro e a esperada melhor direção para Michael Curtiz. Um americano dono de um bar em Casablanca, no Marrocos, durante a Segunda Guerra, reencontra um antigo amor, mas a situação é bem diferente e as complicações com a polícia e a corrupção dão o tom dramático ao romance. You must remember this. A kiss is just a kiss. Com uma trilha musical inesquecível, um roteiro cativante que explora muito bem os temas políticos e interpretações magníficas, é uma obra-prima do diretor. Alma em Suplício. Um noir que de maneira engenhosa é combinado com uma dramatização e nos dá um resultado deslumbrante, proporcionando um tom sombrio e de mistério. Mulher tem seu segundo marido assassinado. O primeiro marido confessa o crime
e ela relembra os fatos que envolvem a trama. O filme procura mostrar a complexidade dos relacionamentos sob a ótica do sofrimento e da infelicidade. Com cenas espetaculares e diálogos afiados, o diretor garante a magnífica e premiada performance da protagonista. Com uma maravilhosa trilha sonora de Max Steiner, foi um sucesso de bilheteria. Filmaço! Natal Branco. Michael Curtiz mostrou nesta magnífica produção que tinha também o DNA para bons musicais, e não deixou por menos neste clássico natalino, escalando autênticos protagonistas do gênero. 2 ex-combatentes do exército se destacam na Broadway cantando e dançando. Descobrem que o antigo comandante está em dificuldades com seu hotel e montam um show para ajudá-lo. Com uma deliciosa trilha sonora de Irving Berlin, é um musical elegante e encantador. O tema principal não é o Natal, mas o diretor sobressai com seu toque competente e dá à plateia a agradável sensação de felicidade. Após sua chegada nos Estados Unidos, Michael Curtiz já produzia com intensidade. A Arca de Noé, 1928, foi um deles. Um épico híbrido, com cenas mudas e alguns trechos com efeitos sonoros sincronizados. Mostra muito bem a transição do som para o cinema. É possuidor de um perfil e técnica complexos, além de uma carreira das mais volumosas da história do cinema, cerca de 50 filmes na Europa e mais de 100 nos Estados Unidos. Foi um perfeccionista, exigente nos detalhes e planejamento de cada produção. Outro resultado importante do seu trabalho foram as inúmeras atuações vitoriosas dos elencos por ele dirigidos. Ao menos 10 receberam indicações à premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Dirigiu filmes de guerra, aventuras, faroestes, capa-espada, musicais, épicos, romances, dramas históricos, terror, melodramas, filmes no ar e comédias. Grandes obras-primas. Recebeu 6 indicações ao Oscar: Anjos de Cara Suja e 4 Filhas, em 1938, e A Canção da Vitória, 1942, além da indicação para melhor filme sob sua direção de Alma em Suplício, 1945. Vencendo no curta-metragem Filhos da Liberdade, de 1939, sobre a independência estadunidense, e no triunfante Casablanca, 1942, que recebeu também o troféu de melhor filme. Curiosamente, faz uma pequena ponta em Mademoiselle Fifi, 1949, como que estivesse se recusando a dirigir um novo filme, junto com outros famosos diretores da vida real. Detentor de recordes. Um deles, o fato de ter estado à frente dos estúdios Warner por um período de 27 anos. Sua incrível habilidade para combinar certa natureza ou caráter
em uma determinada imagem garantia a sua robustez de conteúdo, que incluía todas as variedades de criação. Um mestre. Já doente, com câncer, o diretor ainda trabalhou em um faroeste dos bons. Os Comancheiros, com John Wayne e Lee Marvin, em 1961. Seu último filme. Devido a seu estado de saúde durante as filmagens, em vários momentos não conseguia exercer suas atividades. John Wayne o substituiu em boa parte do filme, mas não aceitou receber os créditos da direção. Michael Curtiz faleceu em sua casa, Los Angeles, Califórnia, no ano seguinte, com 75 anos. No período mais criativo dos estúdios de cinema, o grande diretor viveu o seu apogeu.